Muito bem, minha gente, vamos começar aqui agora o Link Entrevista com Fabinho Fernandes. Agora, vai chegando. E agora, tá me vendo? Agora eu estou te ouvindo ainda melhor, mas ainda não te vejo. Sério? Sério, gente, todo mundo tá me vendo louca. E vendo o Jansen ou só ele que não me vê? Ó, vocês estão lindos. Dois estão lindos, pois é. Então ela não está enxergando nada mesmo. Ela é um amor, né? Ó, vejo os dois. Não, tudo bem, então vamos assim? seguir. Vamos seguir assim, não faz mal. Eu não te vejo, então mas eu te enxergo. Meu amigo. O som tá ótimo. É um prazer enorme estar falando com você e saber que você está aí desse lado. Essa live com você é uma live que eu queria fazer há muito tempo, porque você é uma pessoa extremamente querida por mim, você sabe disso. Eu tenho um amor muito grande por você e queria muito que você participasse comigo desse movimento todo que a gente tem de trazer coisas relevantes para as pessoas que acompanham a gente por aqui, né? Fabinho Fernandes trabalha na Superintendência Estadual de Pessoa com Deficiência. Ele vai detalhar isso com maiores informações assim que ele conseguir retornar, porque tá uma coisa de louco. Aê, você entrou. Isso? Eu nem acredito. Rapaz. Eu nem acredito que você tenha entrado. É essa? Que foi isso, rapaz? Deu um lockdown? Pela madrugada. Lockdown, loucura completa, né? No processo todo. Ela veio para entender. Abençoar, né? A Luciana abriu os trabalhos, né? Graças a Deus, né? Eu acho que ela desentupiu a conexão. Valeu, Lu. Obrigado, Luciana, por ter desentupido a conexão pra gente aí. Cara, que maluquice, né? Eu costumo sempre dizer... Nós tentamos no Face pelo link, depois tentamos no Face direto. Pelo StreamYard. Ó, meu irmão tá lá da Flórida participando com a gente aqui. Da Flórida, olha só, que é. Obrigado, Denis, um abraço para você, querido. Tentamos de tudo, e lá no Face várias vezes, aqui várias vezes. Rapaz, uma hora de atraso nessa live. Enfim, para o pessoal que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando e que seguirá nos acompanhando depois na edição, deixa eu te perguntar um negócio que muita gente te conhece, muita gente conhece a sua história. E, olha, o Luciano está falando que sou eu que estou travando. Olha que coisa de louco, né? Então já não sou mais eu. Você está me ouvindo? Mandar um abraço pro Cacau de Brito, que entrou aqui agora. Pronto, amigo. Agora... Saudade de você. Manda. E você tem uma história de vida de muita superação, né? Uhum. Tá exemplo aí da internet que não nos deixa mentir. É verdade. E essa superação fez com que essa superação veio a reboque da necessidade de fazer escolhas entre se lamentar pelo ocorrido ou viver uma nova realidade com confiança e coragem. O que te inspirou exatamente nessa nova possibilidade? O que te inspirou a olhar diferente e dizer, vou partir para isso porque daqui não vou poder ficar? Eu tinha duas escolhas, né, Jansen? A minha experiência ela é muito forte, muito marcante, né? Eu tinha duas escolhas. Ser resiliente ou não. Eu escolhi superar, eu escolhi passar a dificuldade, superar as minhas dificuldades, porque eu sabia que Deus estaria comigo em todos os momentos. Então eu olhei para frente e vi que a situação era complicada, mas que Deus estaria comigo. E que em todos os momentos, nos momentos de grandes dificuldades e nos momentos de alegria. E foi ali que eu me agarrei. E eu me agarrei exatamente no CTI, no leito ali de morte mesmo. Foi quando eu estava afastado, né? Na verdade, eu ia para a igreja mais por ir, né? E eu estava um pouco afastado. E ali, naquele leito ali do CTI, foi quando eu tive realmente um encontro com Deus ali. E eu estava entre a vida e a morte. O médico já tinha falado para o meu pai assim, olha, de hoje você não passa, de hoje seu filho não passa, não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. E foi ali naquele momento em que Deus falava comigo, eu pedi a Deus para ficar.
Deus, deixa eu ficar, eu estou muito novo, eu estava muito mal. E Deus começou a relacionar uma série de coisas que eu deveria te fazer. Olha, tem muita coisa para você fazer. Hoje, até hoje foi da sua maneira, agora é da minha maneira. Porque Deus dá o livre-arbítrio para a gente, né, Jânsia? E a gente escolhe as coisas que a gente quer fazer, né? O caminho que a gente quer prosseguir, que a gente quer seguir. E ali, naquele momento, eu comecei a conversar com Deus. Foi quando ele começou a relacionar uma série de coisas que eu deveria te fazer. Ó, tem muita gente que precisa ouvir você falar. Tem muito testemunho da sua vida para você dar. Tem muita gente para você visitar o hospital. Tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar. Então, eu entendi a minha missão em meio a essa, vamos dizer, essa tragédia. Eu entendi a minha missão. E foi nessa missão que eu me agarrei. Falei, eu preciso cumprir essa missão, mas não porque eu assumi um compromisso com Deus, nada disso, não, porque eu entendi que eu deveria de fazer isso. E eu precisava fazer isso. E eu fui me agarrando naquilo ali, me reabilitando. Depois de alguns dias de hospital ali no Miguel Couto, fui transferido para aqui na Barra. Fiquei lá 2 meses. Nesse período, depois dessa sua decisão, a partir da decisão de enfrentar toda essa realidade, você começou um processo de adaptação que, na verdade, segue até hoje. Com certeza. Né? A realidade, a cada dia você vai descobrindo novas possibilidades e vai encontrando outras limitações e a vida vai te desafiando o tempo todo para seguir. Nesse processo todo de adaptação, até hoje, que momentos foram assim mais marcantes em que você percebeu que aquele foi desafiador de verdade e que outros processos foram mais simples? Olha, foi quando eu escolhi dispensar o plano de saúde que eu tinha em casa. O plano de saúde mandava tudo para mim, não me faltava nada aqui. Então tinha remédio, tinha médico, fisioterapeuta, eu tinha tudo isso aqui em casa, mas chegou um momento que eu falei assim, cara, se o meu pai morrer, se minha mãe morrer, quem é que vai fazer isso por mim? Então eu preciso fazer isso sozinho. Só que imagina um cara que não fecha as mãos, que eu não fecho até hoje, eu não tenho movimento de mão, o único que eu tenho é esse pouquinho aqui. Tá dando para o pessoal ver aí. Então um cara que não fecha a mão, um cara que levanta o braço, cai aqui no rosto, não tem força para colocar o braço para frente, tem que ajudar com o outro braço. Vai conseguir ter uma vida independente, vai conseguir fazer as suas coisas sozinho. Então foi quando eu vim para casa e que eu deitei na minha cama, me colocaram numa cama hospitalar, eu falei assim, cara, eu comecei a pedir a Deus, Deus, eu passo pelo que eu tiver de passar, só não me deixa ser só mais um em cima da cama. Eu quero e preciso fazer a diferença. Então eu sonhei um sonho altíssimo, que aos olhos humanos seria impossível. Eu sonhei, eu pensei comigo, e aí é bom que a gente faça esse exercício, Jansen, que é como é que você quer estar daqui a 2, 3 anos, daqui a 5, 10 anos. E foi quando eu me projetei. Eu falei, cara, daqui a 5 anos eu quero estar estudando, trabalhando, namorando, casando, tendo filho, dirigindo, tendo minha vida independente. Mas eu falei assim, cara, isso é impossível. Seria impossível de fazer isso. E quando eu olho para o retrovisor da minha vida, eu vejo que realmente, se eu não tivesse Deus me ajudando, seria totalmente impossível. Quem me conhece sabe. Quem entende do que é uma lesão medular nível C6, C7, sabe que seria impossível. Eu desafiei a medicina, eu desafiei a literatura, porque a literatura fala que uma pessoa que tem a lesão que eu tenho não poderia fazer nada, metade das coisas que eu faço hoje. Então eu me agarrei nisso. Inclusive muita gente, Fabinho, não sabe que você é tetraplégico, não paraplégico só. Exatamente pela maneira com que você se movimenta aí com habilidade. Então, um momento, respondendo a sua pergunta, eu só dei um embasamento respondendo a sua pergunta, porque quando eu vim para casa, eu queria fazer as minhas coisas sozinho. Eu queria poder segurar um copo de água e poder beber a minha água sozinho. Então eu pedia ao meu pai para encaixar o copo na mão, eu trazia e ele voltava ao braço, porque eu já queria fazer. Eu não queria que os meus pais, que as pessoas ficassem fazendo as coisas para mim. Então eu falei assim, cara, eu preciso superar isso. Então foi quando o momento desafiador foi quando eu falei assim, pai, eu preciso que você me deixe na Barra da Tijuca, porque a gente morava na Praça Seca, e eu vou me virar para voltar sozinho. Jansen,
há 20 anos atrás, 19 anos, não tinha ônibus adaptado. Só que Deus, ele colocou uma venda nos meus olhos para que eu não enxergasse isso. E aí é que é interessante, porque eu comprei uma cadeira motorizada, eu andava 1 quilômetro, 1,5 km da clínica de fisioterapia até o Barra Shopping, eu andei, e fiquei parado no ponto esperando uma condução. E não passava. E eu orgulhoso, né? A gente, homem orgulhoso, né? Eu falei assim, cara, eu não vou ligar pro meu pai. Não vou ligar, porque eu falei para ele, eu vou me virar para voltar sozinho. Ele, pô, mas como você vai voltar? Eu falei assim, pai, eu vou dar um jeito. Corajoso mesmo. Tem jeito para tudo. Aí eu falei assim, cara, não tem. Eu falei assim, quer saber? Eu vou entrar no Barra Shopping. Agora, ligar pro meu pai, eu não vou ligar, não. Eu vou entrar no Barra Shopping, de repente eu arrumo alguém aqui, porque eu conheço muita gente, sou muito conhecido. De repente alguém vai me dar uma carona, sei lá, entrei. Quer dizer, fui entrando pelo estacionamento. Quando eu estou entrando pelo estacionamento, eu vi uma placa, porque naquela época tinha muita van, né? Aquelas vans piratas. Aí tinha uma placa escrita assim, Cascadura. Aí eu falei assim, para ir para Cascadura passa pela Praça Seca. Cheguei perto do motorista. Não tem jeito. Aí o motorista me olhou assim com aquela cara, né? Eu falei assim, essa van vai para Cascadura, o cara? Vai. Eu falei assim, passa. Mas o que você quer saber? Aí eu falei assim, passa pela Praça Seca? Ele, passa. Aí eu falei assim, tu me leva? Ele, levo. Como? Eu falei, é simples, amigo. Tu vai passar esse braço aqui por debaixo da perna e esse outro tu vai botar aqui por trás. Eu vou botar esse por cima de você. Tu não pode se apaixonar porque eu sou cheiroso. Aí quebrei o cara, né? Quebrei. Quem é que vai resistir a isso? Porque eu sempre digo, já. Sedutor desse jeito. O ser humano tem que ter bom humor, cara. Eu não consigo entender as pessoas que acordam de manhã. Desculpa você que está aqui na live se você é assim. Mas eu acho que existe um momento em que você pode mudar, acho que você pode refletir. O ser humano que acorda de manhã e já acorda de mau humor. Cara, você tem que acordar de manhã celebrando a vida que tu acordou, cara. Que você acordou. Quanta gente não acorda, né, Fabinho? Quanta gente não acorda. Hoje mesmo foi sepultada uma senhora, amiga nossa lá, de onde eu morei, que ela deitou e dormiu. Morreu. Entendeu? Então, tem muita gente, como você falou, que não acorda. Então, quando a gente acorda, é um momento, e a gente deixa, Jansen, nesses momentos, não ser abençoado. Porque, imagina você, por exemplo, hoje eu moro no prédio. Eu acordo de mau humor e estou desempregado. Eu entro no elevador, só fazendo uma parte para a gente voltar o cara lá da van. Aí eu entro no elevador. Porque isso eu falo, eu conto exatamente do jeito que eu estou falando para você nos meus testemunhos. Aí eu entro no elevador e desce um empresário. E eu estou desempregado. Eu não dou bom dia para ele. Ou então eu dou aquele bom dia fedorento, chato, feio. E o cara, beleza. E não desenvolvo um relacionamento, uma conversa com ele. E de repente ele pode me dar um emprego na empresa dele. Ou então, eu não preciso morar num prédio. Eu entro no ônibus e sento do lado de uma pessoa que poderia me abençoar. Do lado de uma pessoa que é secretária de um empresário e que está precisando de alguém que é da minha área. Então a gente perde oportunidades por conta do nosso mau humor. Por conta da gente não querer ser uma pessoa jogada para frente. Então, eu usei do meu bom humor ali naquele cara hoje ele é amigo meu até hoje. O Jarbas e o Fernando. E quando a gente se encontra, é só felicidade. Eu sou grato. E aí que é uma outra coisa que a gente precisa que é uma das palavras mais lindas, e acredito que você vai concordar comigo, que é a gratidão. Você já foi grato a Deus hoje porque você acordou, porque você comeu, porque você bebeu, porque você teve a oportunidade de encontrar com alguém? Então, eu sou grato a essas duas pessoas até hoje. Então, eles me levaram para cá, o Jarbas me pegou no colo, me botou na frente da van, fechou minha cadeira motorizada, botou no banco de trás, eu paguei 3 passagens para ele, e ele foi me levando para casa. E eu liguei para o meu pai. Pai, vai para... Ele falou assim, posso te buscar? Eu falei assim, não. Aí ele, como não? Não. Vai para a esquina que eu estou chegando. Ele, como? Eu falei assim, vai para a esquina que você vai ver.
E aí, quando ele chegou na esquina, já, ele viu um marmanjo pegando o filho dele no colo e passando para a cadeira. E me colocando ali. Esse foi um momento muito desafiador. E que me impulsionou a querer superar todas as outras dificuldades. As discriminações, entendeu? As Bacana portas isso, né? fechadas, que eu sempre falo que as discriminações, as portas fechadas, as dificuldades, elas nos levam a destinos extraordinários, nos levam a lugares incríveis, a viver coisas sobrenaturais. Elas nos preparam para quando que a porta esteja aberta, a gente possa entrar. Porque às vezes a porta E está muito mais preparado para isso, a né? porta abre e você não está preparado, né? É verdade, é verdade. E nessa história que você contou, muito bacana, olha, uma novidade, né? Que eu te conheço há tantos anos e não conhecia esse detalhe. Agora, o mais interessante disso, Fabinho, que não foi só um desafio que lhe foi apresentado, lhe foi imposto. Você se desafiou, o que é bastante interessante e demonstra coragem. Coragem está ligada à confiança. Só quem é confiante, né? E sabe em quem confia, pode se jogar, se lançar à coragem e se desafiar a si mesmo diante desses aspectos. Isso é muito bacana. Agora, tem outro aspecto que você falou aí sobre a questão do bom humor, e a gente, né, eu até fiz questão de não começar a live como a gente se trata normalmente, com um bom humor que nos é muito natural e comum, que a gente sempre faz, para não chocar ninguém, né, porque é o politicamente correto, vão ficar assustados. Mas esse bom humor com que você leva a vida foi sempre uma marca muito grande nesse seu processo de recuperação. E você enfrentou várias situações com muito bom humor, e eu queria que você relatasse aqui, para o pessoal que talvez ainda não saiba, como foi a história do guarda que te parou na Blitz. Rapaz, tem muita, né? Tem muita história, né? Eu fui voar de parapente em Miguel Pereira, aí fomos, um amigo meu que já faleceu, o Jean, que é gordinho assim como você, mas o Jean era mais, tá? Você é o meu gordinho hoje predileto, o Jean era naquela época. Que bom. E o Jean tinha uma deficiência no joelho também, que ele teve que operar, tirou o osso daqui de trás, da cintura pélvica, para botar no joelho, umas coisas assim, então ele andava com muita dificuldade. Ele estava dirigindo, e eu estava no carona, e um amigo meu no banco de trás, o Mecenas. E aí o Mecenas estava atrás, aí o policial parou a gente. Aí falou assim, desembarquem do veículo, por favor. Eu falei, amigo, nós somos deficientes. Aí o policial olhou pro Jean, gordo pra caramba, olhou para mim, aí olhou para trás pro Mecenas, falou assim, todo mundo? Aí o Mecenas, todo mundo é o cacete. Abriu a porta do carro, começou a dançar pro policial, cara, o policial rindo pra caramba da gente. Aí foi uma comédia, cara. O outro também que parou o carro. Meu irmão, desce do carro. Eu falei, sou tetraplégico. Eu não perguntei tua profissão, tô mandando descer do carro. Eu falei, eu tô aleijado. Essa foi terrível. O outro também que pediu para... Eu falei, eu sou deficiente. Aí o cara, tu é deficiente? Sou deficiente. Aí eu falei assim, meu irmão, não tá acreditando? Olha a cadeira de roda lá na mala. O cara pegou a chave, foi lá abrir a mala para ver a cadeira de roda, chave. Tem muita história, né, que as pessoas perguntam, né, de superação, de discriminação, de dificuldade. É muita história, são 20 anos, né, Jansen? Vai fazer agora, em outubro, dia 11 de outubro, 21 anos. Então tem muita história para contar, que se a gente for contar, é o dia inteiro rindo e chorando ao mesmo tempo, né? Mas é muito bacana porque todas elas foram enfrentadas com muito bom humor. E isso ajuda muito a passar por esses desafios, né? Muito mesmo. Agora, dessas questões todas, também, também é muito interessante o fato dessa trajetória em que você transformou uma desventura, que foi o acidente e a tetraplegia, você transformou isso numa cruzada em favor de outras pessoas também com deficiência. Ou seja, em vez de você lamentar somente o seu problema, você não só não fez isso, como você também entrou numa cruzada ferrenha, empenhada, dedicada, como eu também conheço que você faz, para o bem de outras pessoas com deficiência. Essa cruzada, esse empenho seu, é muito por conta de você ter vivido uma necessidade igual e você viu qual era a dificuldade, ou por você
na verdade, despertar para o fato de que nem todo mundo tem o mesmo apoio familiar que você teve e as condições que você teve para enfrentar essas Tudo, eu dificuldades. posso te dizer tudo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, até antes do acidente. Eu sempre fui muito assim prestativo, sempre olhei por esse lado, de ver o que as pessoas estavam precisando. Eu era muito, eu era muito referência, assim, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então as pessoas, pô, estou precisando de um emprego, então eu ia lá, arrumava um emprego para alguém. Então eu sempre tive a disposição de estar ajudando as pessoas. Então, e quando eu sofri o acidente, logo que eu sofri o acidente, eu também queria montar uma instituição para ajudar as outras pessoas com deficiência. Porque você tem que ter iniciativa, você tem que ter vontade, você tem que tá no time, né? Tá no tempo das coisas. Então, eu sempre quis montar essa instituição para poder ajudar as outras pessoas com deficiência. Queria montar um site de ajuda, de indicação de cadeira, de indicação de adaptações, enfim, de como você enfrentar as dificuldades e encontrar a facilidade. E, graças a Deus, eu sempre tive minha família do lado. Isso é muito importante, nem todo mundo tem. Pessoas, caras que são casados, as mulheres abandonam, então mulheres que estão casadas ficam cadeirantes, os homens abandonam, é vice-versa, tá? Isso acontece de um lado para o outro, então isso acaba acontecendo. Eu não era casado na época, eu namorava na época, e a gente começou a enfrentar alguma dificuldade, foi quando a gente resolveu abrir o relacionamento. Era uma pessoa maravilhosa, minha amiga, de repente ela está até aqui assistindo a nossa live. Então a gente resolveu terminar e então eu estava preparado para poder trabalhar e ajudar as pessoas com deficiência. Então eu peguei também essa experiência que eu tive de familiar e trouxe isso para a vida, para a rua, para a vida prática também, mas era muito de querer fazer com que as pessoas superassem as suas dificuldades. E isso acontece até hoje, né? Porque eu pego toda a minha trajetória, tudo que eu passei, entendeu? E eu chego para a pessoa e falo assim, amigo, olha só, se você fizer, eu estou te dando a receita do bolo, se você fizer isso aqui, daqui a um mês você vai estar assim. Se você fizer isso aqui, daqui a um ano você vai estar assim. Aí o cara, como? Eu falei assim, faz o que eu estou te falando, que você vai ver que eu estou falando a verdade para você, porque eu já passei por isso. Então, estou dizendo que esse é o caminho, não vai por outro caminho, vai por esse, que esse é o caminho certo. Então, a gente tem essa facilidade de chegar e apontar isso para a pessoa. Então, isso é muito importante. Então, o apoio familiar, mesmo que você não tenha... Porque tem uma experiência muito vívida, né? Mesmo que você não tenha um apoio familiar. Porque, na verdade, Jâncio, eu afastei a minha família de mim, no sentido, não afastei eles de casa, mas eu afastei a minha família de mim das coisas do dia a dia, das coisas que eles faziam para mim, das coisas que me davam, tipo, eu vou te dar água na boca, não, me dá água que eu quero beber. Não, eu vou vestir a roupa em você, não, me dá a roupa que eu quero vestir. Mesmo que com toda a dificuldade. E assim eu fui desenvolvendo as minhas técnicas para poder passar para as pessoas. Muito legal. Agora, deixa eu te perguntar, vou começar a entrar numa outra fase. A fase da superação a gente praticamente já conheceu bastante coisa. Eu sei que a gente teria muito mais coisa para dizer, mas o nosso tempo é curto. Deixa eu passar um pouquinho para o lado da inclusão. Um dos grandes projetos seus nessa cruzada que você tem e que ganhou notoriedade e que leva muito esse emblema do trabalho que você realiza é o Praia para Todos, né? Que você lutou, batalhou e você abraçou essa possibilidade de inclusão de tanta gente que não tem hoje o acesso ou não teria o acesso à praia, que é uma coisa simples para todo mundo, mas que para eles é uma conquista formidável. Qual é o papel dessas pequenas inclusões dentro do processo de recuperação e de qualidade de vida das pessoas com deficiência? E eles estavam, tipo assim, já com a ONG formada há um ano, menos de um ano, e me chamaram para fazer parte. Ao invés de você montar uma, por que você não vem fazer parte comigo, com a gente dessa ONG? E hoje nós estamos juntos já há 18 anos com essa instituição, com essa ONG, né? E o projeto para Todos foi idealizado pelo Instituto Novo Ser, que a gente pensou em fazer o projeto uma praia totalmente acessível para receber as pessoas com deficiência.
Então a gente começou a ver assim, no sentido de que na Austrália tinha a esteira, mas não tinha cadeira anfíbia. Em Portugal tinha cadeira anfíbia, mas não tinha esteira. Então a gente começou a unificar essas coisas, a trazer a esteira, a cadeira anfíbia, a tenda, os profissionais, os voluntários, começou a trazer todas essas coisas para que a gente pudesse contemplar a praia no lugar mais democrático de direito, porque todo mundo acha que a praia é o lugar mais democrático de direito, mas não é, porque não é acessível, não tem total acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam estar participando. E aí foi quando a gente idealizou o projeto Praia para Todos, que hoje já vai fazer 13 anos. O projeto Praia para Todos, respondendo a sua pergunta, ele tem um papel importantíssimo na inclusão da pessoa com deficiência. Porque ele não é só um projeto, Jansen, de acesso à praia, de acessibilidade à praia. Ele é um projeto em gente, quando a gente pensou nele, a gente pensou na acessibilidade no total. Por exemplo, se o ponto de ônibus é acessível para quem vai de ônibus, se tem vaga para deficiente, se tem rampa para você atravessar a calçada, a rua, para poder chegar até o outro lado, se tem sinal sonoro para o cego atravessar a rua, se tem o piso tátil para o cego guiar em cima e ir até o projeto, se tem banheiro adaptado. Então a gente foi pensando em todas as questões. Então não é só um projeto ali na praia, a gente pensa no entorno também, na sua chegada até o projeto. Então não é só um projeto de inclusão na praia. Então, E não só para o cadeirante, né? Para todos os deficientes. Inclusive para os idosos, mulheres com gestante, que vão com carrinho de bebê também ali na praia. Ah, legal. E quando o deficiente ele chega na praia, gente, ele é feito um cadastro dele, saber se ele foi sozinho, como ele foi, se ele foi de carro, se é de ônibus, se ele foi acompanhado, se ele namora, se ele trabalha, se ele estuda, se ele interrompeu o estudo, qual a lesão dele, entendeu? Com quem que ele foi, enfim, a gente faz uma pesquisa total ali da vida do cara, e aí com isso a gente consegue fazer um censo e de repente está indicando ele para o mercado de trabalho, está indicando ele para fazer um esporte a partir do projeto. Então hoje a gente tem pessoas, inclusive na semana passada nós fizemos uma live com uma menina, chegou no início do projeto, que é a Elisângela, ela de Elis, e ela não trabalhava, tinha muitas dificuldades, eu posso falar isso porque ela falou isso na live, ela tinha uma dificuldade muito grande familiar, a mãe dela já é falecida, então ela tinha uma dificuldade muito grande familiar dentro de casa, e hoje ela está fazendo 10 anos, quer dizer, esse ano, ela faz 10 anos de Vale do Rio Doce. Por quê? Ela se inspirou na gente ali, foram várias conversas que a gente teve, eu e ela ali. Ela começou a ir para o projeto, começou a se inspirar no projeto, falou assim, eu vou enfrentar essa dificuldade. E hoje ela tem 10 anos de Vale do Rio Doce. Eita, desculpa, caiu aqui. Voltei. E outra coisa, o ano que vem, ela está pegando a chave da casa própria dela. Olha que coisa linda. Então não é só um projetinho de inclusão na praia. Graças a Deus. Então você vê, de fato, eles sendo aplicado na vida da pessoa. Na verdade, é o princípio da inclusão que desperta nas pessoas com deficiência a percepção da capacidade que elas têm de se inserir propriamente na sociedade, se tornando produtiva, né? E foi bom você ter tocado nesse assunto, que a nossa conversa seguiria exatamente por esse caminho. Eu trabalhei muitos anos em diversas empresas, a maioria delas inclusive multinacionais, e em todas elas existia uma preocupação muito grande de atender a legislação da inclusão de pessoas com deficiência. Você sabe disso, existe uma cota que determina que tantos por cento de uma empresa ela precisa ter de pessoas com deficiência. Empresas menores, pequenas, têm uma certa flexibilidade, mas as empresas grandes, por isso eu citei o fato de serem multinacionais, elas têm uma cota muito bem determinada e cobrada, né? Fiscalizada pelo Ministério Público. Mas eu sempre acompanhei muito fiscalizado. Mas por que eu peguei isso como exemplo? Porque eu sei também que a grande dificuldade que nós tínhamos, e eu participei dessa dificuldade pessoalmente, era de encontrar pessoas com deficiência qualificadas para as vagas que poderiam ser por elas ocupadas, né? Então,
esse era uma dificuldade muito grande, era um gap muito ruim que a gente tinha e a gente não conseguia cumprir muitas das vezes essas cotas, tinha que fazer um termo de ajuste de conduta, acertar com o Ministério do Trabalho, ajustamento de conduta e tudo mais. Enfim, esse gap diminuiu. Que tipo de coisas podem diminuir esse gap e o que fazer para frente para que essa dificuldade, esse espaço seja ocupado? Continua assim, com essa dificuldade das pessoas, das empresas arrumarem pecadas. Eu acho que muito também pela falta de acessibilidade, né, Jansen? Você hoje vê aí que nós temos uma frota de transporte público muito grande. Nós temos Transolímpica, Transbrasil, Transcarioca, Transoeste, Transolímpica, entendeu? O BRT, o metrô, que vai se misturando. Você pega um ônibus aqui, você desce no outro ali, você já está... Vão se integrando, né? Isso. Vai se integrando. Mas só que você vê que muitos ônibus que estão acessíveis não estão funcionando os elevadores. Então você tem essa dificuldade. Essa menina mesmo que eu te falei, a Elisângela, ela já queimou o joystick da cadeira dela algumas vezes porque ela teve que ficar no ponto, porque o ônibus que passou estava com o elevador quebrado e molhou na chuva o joystick dela e queimou o joystick da cadeira dela. Então essa falta de acessibilidade, ela dificulta muito as pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes, né, a irem para a rua, para se qualificarem, para buscar tratamento, para buscar uma faculdade, para buscar fazer um curso, enfim, para se qualificar. Então ainda tem essa dificuldade. Eu me formei em Direito, né, em 2011, aos trancos e barrancos, mas nunca pensei em desistir, porque era um sonho meu, e sonho a gente não desiste, nem fica adiando, a gente pode até dar aquela teladazinha, mas não pode ficar adiando, e sonho desiste, sonho se conclui, sonho se conquista. Então eu me formei em Direito, então eu tenho essa qualificação, porque também isso estava dentro de mim, né, Jansen, porque eu queria buscar isso. Mas ainda as empresas têm essa dificuldade de estar arrumando. Então a maioria indica a pessoa com deficiência para onde? Para o telemarketing, que é horrível isso, né? Ah, não, deficiente, bota lá no telemarketing. Por exemplo, a Elisângela, ela tem se qualificado, então eu não sei qual cargo que ela está hoje na Vale do Rio Doce, mas eu tenho amigos que hoje trabalham na Michelin, na diretoria da Michelin, que são cadeirantes, outro que saiu da Michelin e foi para a Vale do Rio Doce em cargos altíssimos, amigos que são contadores, outros são advogados, enfim, que têm cargos maravilhosos dentro de multinacionais. Mas essa é uma exceção. A gente sabe que pessoas com deficiência precisam ter, como se qualificar, melhor se qualificarem, né? E a gente busca fazer isso através de políticas públicas. Que a gente precisa ter políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência para que elas tenham mais facilidade. Que enxergue essas pessoas com deficiência, né? Que percebam a necessidade delas e o que é que poderá ajudar a fazê-las se incluírem na sociedade. Agora, uma coisa que eu nem tinha preparado aqui na pauta, mas me veio à cabeça agora, é dizer que o mundo também não é pensado para a pessoa com deficiência, né, Fabinho? A gente percebe isso com facilidade. Em lugares mais óbvios do mundo, a gente percebe que não é pensado. Nós, seres humanos, não pensamos, né, Jansen? Por exemplo, eu cito um exemplo no seguinte: se eu estou em um cargo de direção e sou deficiente, é óbvio que eu vou olhar e falar assim, olha, aqui tem que fazer rampa, aqui tem que fazer essa parte aqui acessível, tem que ser assim, a porta tem que ser mais larga. Alarga o corredor mais largo e tal. Por quê? Porque eu estou ali e eu sei o que tem que ser feito. Então, quando você está num cargo que você... Eu tenho poder. E você não é deficiente, você acaba não olhando. Você acaba não seguindo a legislação. Não enxerga. Porque existe uma legislação. Entendeu? Por exemplo, quando eu já fui para fora do Brasil algumas vezes, e eu chego lá fora, eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque lá existe uma responsabilidade em cumprir a legislação. Se você não cumpre, você é multado. Se você chega lá fora e para na vaga, no carro, o seu carro na vaga para deficiente, lá tem a plaquinha, multa de $258 e sujeito a reboque. E quando você leva uma multa lá fora, quando você vai renovar o seguro do teu carro, o teu seguro praticamente ele dobra de preço. Por quê? Porque você levou multa.
você cometeu uma infração. Então, lá é complicado. Lá, a gente pode dizer assim, não totalmente, mas que existe a garantia da lei e da ordem. Aqui não, no Brasil é uma bagunça. As pessoas não cumprem, pronto, acabou, porque sabe-se, no máximo, se acontecer alguma coisa, levar uma multinha, pronto, acabou. Então, essas questões de não cumprimento das normas... No frigir dos ovos vai pagar uma cesta básica. De não cumprimento das normas, da legislação, dificulta muito isso, entendeu? E dificulta, por conta do não cumprimento, também a questão da inclusão, porque se não tem o ônibus, se não tem o lugar, se não tem o corredor, se não tem a rampa, eu não chego, eu não acesso, se eu não acesso, eu não me qualifico, se não me qualifico, eu não me emprego, e se não me emprego, eu não me insiro na sociedade. Quer dizer, é uma cadeia que é uma cadeia que vai impedindo a pessoa com deficiência de poder viver a própria vida com dignidade. Agora, saindo um pouco desses dois fatores, já que a gente está se encaminhando para o final da nossa live, que eu queria que tivesse sido uma festa e uma alegria desde o início, mas nós tivemos a dificuldade com a internet logo que começamos. Mas eu queria que pelo Fabinho, dissesse quais são as suas expectativas para esses novos momentos que se avizinham aí. O mundo está saindo de uma crise aos pouquinhos, nós aqui estamos saindo de uma crise, bem devagarzinho, mas vamos nos deparar com uma nova realidade. Qual é a tua percepção desta nova realidade? Quais são as suas perspectivas, seus projetos e as suas percepções de como vai ser a vida daí para frente? Eu não vou dizer que eu tenho medo, mas eu tenho assim uma dificuldade de entender que o ser humano vai sair melhor dessa pandemia. Eu não estou achando que isso vai acontecer não, sabia, Jânio? Eu não estou achando. Também não, porque... Também não. Falamos disso, inclusive, hoje. Cara, eu não estou vendo essa mudança. As pessoas, não. Essa pandemia serviu para a gente refletir. Cara, o aumento de feminicídio, teve aumento de feminicídio. As mulheres estão morrendo dentro de casa. A gente está vendo aí pessoas sendo assaltadas na rua, tomando tiro e entregando todas as coisas. A gente está vendo um desrespeito danado. Se você for hoje no shopping, você vai ver carro parado na vaga de deficiente. Se você vê hoje, as empresas estão descumprindo a legislação de acessibilidade, de adaptação. Os ônibus continuam não acessíveis. Então, eu não estou vendo mudança. Eu posso ver uma mudança, sim, significativa. Eles não colocaram nem ar-condicionado, Fabinho? Não, Eles não colocaram nem o ar-condicionado, que seria mais simples, que a lei diz, quanto mais a adaptação para o cadeirante. Você pode estar tendo uma mudança, assim, em relacionamento entre pai e filho, que o pai não tinha tanto tempo por filho e agora está tendo e está vendo que isso é uma necessidade. Pode sim, mas quando você sai da porta da sua casa e vai para a rua, parece que o vício ele volta em você e você continua cometendo os mesmos erros que você sempre cometeu, as mesmas infrações que você sempre cometeu. Eu estou com uma dificuldade, eu digo que essa sociedade, essa geração que a gente está vivendo, que a gente vive hoje, né, ela já está viciada. Se a gente não pensar no modelo de educação para as crianças e pensar que essa mudança, ela vai ocorrer sim, essa mudança pode ocorrer, é só daqui a 20, 30 anos. Que é o quê? Se a gente der uma educação de qualidade para essas crianças e mostrar o certo, para essas crianças terem aula de Libras, daqui a 20, 30 anos, toda a sociedade falando em Libras, Jansen, podendo chegar e ser atendido no hospital, ser atendido numa... Que coisa bacana, né? Pô, que coisa linda. Todas essas crianças com senso de responsabilidade, de acessibilidade, de saber que as coisas precisam ser acessíveis, de que você não pode tirar do teu coleguinha do lado aquilo que não é seu, tomar do seu coleguinha do lado aquilo que não é seu. Que a gente pudesse voltar à disciplina de OSPB, Moral e Cívica, lembra que a gente tinha nas nossas escolas? Opa! Digo isso sempre. Isso tinha que voltar. Se a gente não fizer com que isso volte, daqui a 20, 30 anos, nada terá mudado. Não adianta, essa pandemia não está ensinando o óbvio para as pessoas. Eu acho até que, na verdade, Fabinho, se isso não mudar agora, daqui a 20, 30 anos ainda estará pior do que é hoje. Porque a competitividade vai aumentar, a exclusão mercadológica vai crescer muito grande, de forma acachapante, e se não fizermos alguma coisa agora, as futuras gerações estão extremamente comprometidas. A solução extremamente tá comprometidas. Eu gosto sempre de dizer que eu tive
Ah, não tem dúvida. Olha, eu sempre costumo dizer que eu tive mais e melhores oportunidades na minha juventude do que a sociedade tem hoje, o que os É jovens têm verdade, hoje. Né? Nós tínhamos muito mais possibilidades. Hoje eles passam por dificuldades que nós não é verdade. passamos. Mas por quê? Porque também a realidade que se impõe a eles é muito mais difícil do que as que se impuseram a nós. Pode ser que um ou outro de nós, ou até grande parte, tivesse dificuldade por questões financeiras e tudo mais, os acessos fossem mais difíceis, mas as possibilidades eram maiores. Hoje você tem maior informação, maior comunicação e menor possibilidade de conseguir se inserir no mercado de trabalho e na própria sociedade com certa É verdade. dignidade. Então, se a gente não fizer essa revolução que você está propondo, eu concordo com você, nós teremos grandes dificuldades, não há a menor dúvida. Bom, mas nós falávamos aqui de superação e de inclusão. Isso foi só um aperitivo, né, Fabinho? A gente vai voltar Vamos depois voltar. com mais tempo, com maior. E se Deus quiser, com a internet funcionando melhor, para fazer desse bate-papo Será um um bate-papo ainda prazer, mais uma saudável e honra. mais inspirador para as pessoas. Eu quero agradecer a Gilmara Branco, que está aí nos Obrigado, Gilmar. assistindo, a Rose, que foi incansável em nos acompanhar desde o início, o Rogério, o Marco Macedo, o Eduardo, o Denis, a Elmo Monique, João Portela. de Jesus e tantas outras pessoas que participaram conosco na live. Muito obrigado pelo carinho E de a vocês. Luciana, Delmo tá? Não Portela, esquece da Luciana exatamente. Delgado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Fabinho. A Luciana, que inclusive Abriu os desentupiu a nossa caminhos. conexão. Abriu os caminhos da nossa conexão. Muito obrigado a todos. Obrigado a Eu que você, Fabinho, agradeço. pela tua generosidade e teu carinho de sempre comigo, em participar. Também incansável em fazer essa live acontecer. Teve uma determinada hora que a Rose disse assim, não É desistam. E verdade. eu falei, bom, agora É eu não vou poder verdade, é desistir de verdade. jeito nenhum, né? Aí o Marcos está dizendo, estamos juntos e até a semana que vem com mais um Link Entrevista e a gente vai reagendar para falar um pouquinho mais com o Fabinho. Querido, Deus Um te beijo, meu abençoe, amigo. tudo de bom para você e até o próximo Sabe que eu encontro te amo, nosso. né? Tchau. Eu sei disso, graças a Deus. Eu também te amo Valeu, um muito. beijão, Tchau. tchau.